Dalton, welcome. We got the main card. We got the first event for a fight night on Paramount Plus. How are you feeling? Welcome to Vegas. Seja bem-vindo. Obviamente que card principal, o primeiro evento aqui, a primeira Fight Night, o primeiro evento no Meta Apex aqui na era da Paramount. Como é que você está se sentindo? Estou muito feliz de estar aqui novamente, né? Foi onde tudo começou. Eu estreiei aqui no Contender Series em 2021. Em 2022, fevereiro de 2022, estreiei aqui também pelo UFC. E sendo o privilegiado em abrir o Fight Night, né, pela Paramount. E estou muito feliz. I'm very happy to be here. This is the place where everything began in 2021. This is where my journey started in Contender. And then in 2022, February, this is where my journey in the UFC started. And also to open up the Fight Night era and Paramount Plus. So we're very happy about this. Yes, sir. And that's kind of my next question. Does this feel like a little bit of a homecoming? Does that give you that advantage, that same feel, that same energy to where you've been here before, so you know what to expect? Parece assim um retorno ao lar, porque para você aqui é familiar, está em casa, como é que é? É retorno familiar mesmo, aqui eu estou em casa, né? Todo mundo sabe que eu passei primeiramente pela aqui, no Contender Series, né? Então eu estou muito bem ambientado aqui no Apex. Oh yeah, it feels like being home. Everybody knows I've been through here. Just thing from Contender Series all throughout. I'm in my habitat here at the Apex. Can't wait to see it. Whether it be a scheduled fight, short notice, replacement, it doesn't matter. You're here to go. What has that been like for this preparation against your opponent for this Saturday? Não interessa se a luta está marcada ou ela é marcada de última hora, você está sempre pronto e você acabou aceitando o chamado do UFC e veio para cá. Como é que foi a preparação para uma luta aceita de última hora? Na verdade, sempre fui um cara que me mantive ativo, né? Apesar de estar sendo luta marcada, sempre me mantive treinando para ajudar os parceiros de treino na minha academia. Né? Não estava treinando com alta intensidade, obviamente, mas assim que a luta apareceu, eu voltei a fazer o clipe completo, né? A grade de treino completa, 3 treinos por dia. E me preparei muito bem para essa luta, né? Apesar de ter pego a luta com 15 dias com 3 semanas de antecedência, eu me preparei muito para essa luta. My guy has always been kept active, so the training's always there, always ready to go. So, I was active in training. So the preparation just goes into just to turn into that fight. Even though it was about 3 weeks basically to get ready for this, I feel very prepared for this fight. We don't always get to talk to both sides of a match when it's over. What were the takeaways from that loss in October, and what are some of those things that you learned, are you bringing that to this match on Saturday? Muitas vezes a gente não consegue falar com ambos os lados de uma luta. A gente às vezes fala com aquele que ganhou, mas não consegue falar com aquele que o resultado não foi o melhor. O que você extraiu? Quais foram algumas lições que você tirou da tua última luta contra o Volkov na Abu Dhabi? Na verdade, não existe para mim derrota, né? Existe aprendizado. Né? Aprendi muito com essa derrota, né? Obviamente. Tirei muito ali que muita gente falou, né? Sobre aquela situação de eu ser um pouco mais agressivo, ter mais agressividade, né? Então, acho que foi só esse detalhe mesmo aí, que o resto eu consegui concluir, obviamente, né? Consegui controlar a luta por cima, coisa e tal, mas só esse detalhezinho aí que me deixou uma pulga atrás da orelha. As I like to say, there is no loss, there's only learnings. So there's obviously listening to a lot of people after the fight, and I just think that the biggest thing was something I've talked about, and that's the aggressiveness, or lack thereof. I think that's it. I mean, all the other stuff just went fine. I mean, I was able to to have control, but the only thing that's just I had that kind of back of my head, the aggressiveness that needs to come back. Can't wait to see that aggressive style on Saturday, and best of luck. Thank you. We don't often see fighters take fights with guys farther back in the rankings, and in this point, I believe he's not even in the top 15. So I'm sure the UFC was very grateful that you stepped in and helped save this fight. But what's in it for you, and why would you take a fight that almost is a lot of risk for you because he is not ranked? A gente raramente vê lutadores aceitando lutas
inclusive de última hora, mas assim, que contra lutadores que estão tão atrás no ranking. Você vê a tua posição e vê ele, não está nem top da categoria. E acho que o UFC, suponho que o UFC tenha sido muito grato com o fato de você estar aceitando uma luta dessa e tá entrando nessa de última hora. O que acontece? Como é que é o processo de aceitar uma luta dessa e o que você ganhou do UFC por isso? Na verdade, o UFC ofereceu para o meu empresário, né, a luta e deu a oportunidade para a gente renovar o contrato, né, uma nova renovação de contrato. A gente optou por aceitar, né, obviamente, sendo que não tinha nenhum adversário que queria aceitar essa luta. E aí ele deu essa opção pra gente, aceitava a luta e renovava o contrato. A gente, como falei, ele perguntou pra mim se quer lutar, eu falei, quero, bora, bota aí. A gente foi, aceitou e fechou a luta. Actually, it was contract renewal. So the contract renewal was put on the table with my manager. And basically said, well, no one wanted to accept the fight. No name stepped up to actually fight Berzan in such a short notice. So I just basically said, no, I wanted to have a fight. I had no fight scheduled. No one wanted to take this one. So I said, well, I'm going to renew the contract. Okay. Want to be active? Let's go. Makes a lot of sense. What are your thoughts on him? Did you see much of him before? And what do you think of his fight style? And where do you think that he's really dangerous? Como é que você avalia ele? Você já viu ele? Como é que você avalia o que você viu do Ivan como um oponente? Onde é que você acha que ele é perigoso? Na verdade, ele é um cara completo, todo mundo sabe, né? Um cara de trocação, um cara que bota pra baixo, né? Não é um cara besta. Mas eu vou tentar ir para o meu jogo, né? Vou lá tentar ir para o meu jogo, tentar controlar a luta, né? Se for para mudar a estratégia, a gente muda a estratégia, a gente vai ver como é que vai ter corrida a luta, né? Mas ele é um cara perigoso, um cara que já lutou já com o Curtis Blades também, né? Que estava fora do ranking pelo Curtis Blades, né? A luta foi muito parelha contra o Curtis Blades, né? Lutou com o Hugo Souza também lá do Brasil, no Contender Series, né? Lutou na PFL contra Renan Problema, né? A gente viu lá, assistiu a luta dele, é um cara muito perigoso, experiente também, né? E a gente vai ver como é que vai acontecer lá na hora. He's a complete guy. He's a complete guy that he's good on the striking and also will take you down. We know that, he's able to do those things. He's a guy that just has the skills. If you think about it, the guys that actually he's fought, so you know what he's capable of. So he fought Curtis Blades and had a very, very tough fight against him. And also that wasn't in the rankings either, so that was accepted. Also back on Contender Series, he actually fought a guy from Brazil. Back when PFL, he actually fought Renan Problema, which is we know the level of fighter that he can be. He brings dangers to the fight. But I think we're just going to see how the fight goes. The important thing is just see what he brings to the table, how we're feeling on that day, and we'll prepare to do wherever the fight goes. He seems very confident of his skills. In fact, he says he's the kind of heavyweight that the UFC needs. He kept mentioning Waldo Cortez Acosta, who's ahead of you in the rankings. And with the win here, he's almost thinking like he's going to be ready to challenge that. Would it be a mistake on his part to already be looking past you and thinking of what's up above in the division? Ele estava aqui bem confiante. Inclusive, ele falou aqui na entrevista que ele é o tipo de lutador que o UFC precisa. E ele mencionou algumas vezes o Waldo Cortez Acosta e disse que basicamente assim que o UFC estaria já pensando assim, que o UFC daria talvez a chance, não que o UFC falou isso para ele, mas que o UFC até já dando a entender que assim, pô, você até me consideraria para uma luta contra o Waldo Cortez Acosta, poderia pedir um cara como ele. Você acha que é de subestimar ou você acha que ele realmente tá fora de esquadro por pensar já um pouco adiante já e falar em Waldo Cortez Acosta antes de te enfrentar? Eu acho que ele tem que pensar primeiro na luta que ele tem que fazer sábado, né? Não pode ser assim, né? Então tem que pensar no sábado primeiro para depois pensar no volta se ganhar, caso ganhar, ele pensar no Acosta, mas ele vai enfrentar um problema da divisão, né? Tem que ter um adversário do lado também. So I think he needs to worry about the fight that he has on Saturday to maybe think about anything that goes after that. I mean, maybe, okay, then if he won,
then you may start thinking about the future. But I think that he has a very tough fight of him against him on Saturday, and he has the problem in this division in front of him on Saturday. A very tough opponent, so watch out for that. Lastly, just your keys to the victory. What needs to happen to make sure they get your arm raised on Saturday? E por último, chaves para a vitória. O que você tem que fazer para que teu braço saia levantado no sábado? Buscar a vitória, obviamente. Vencer. Look for the win, obviously. To win. You kind of already touched on it, but even though you have 7 finishes inside the cage, there's been some criticism from the fans that you fight boring, especially with your last fight with Volkov. I guess, how do you address those criticisms? Você já falou sobre isso algumas vezes, que quando perguntaram, mas existe, apesar do fato de você ter uma jornada legal aqui, você ter vitórias por via rápida, tem críticas que podem vir de algumas lutas que você teve por ser um lutador chato, que críticas que acabaram provavelmente vindo depois da luta contra o Volkov. O que você tem para dizer para as pessoas que falam uma coisa como essa, que tem essa percepção de você por conta de uma ou duas lutas? Rapaz, acho que as pessoas têm que ver a minha trajetória toda no UFC, né? Desde quando eu comecei, né? Não é uma luta que vai estragar a minha trajetória lá atrás que eu vivi no meu momento, né? Então, eu mando ela assistir do começo do Contender até as lutas que eu acabei sem tomar um golpe, né? Porque com luta se toma golpe, então a galera vê muito o que está acontecendo no agora, porque não vê o que eu fiz lá atrás. I think that people need to see the entire journey and actually to watch my fights from the start. Actually watch what I did in Contender Series. And throughout this journey, there are fights that I got out of the fight and I wasn't even struck. So, I mean, from Contender Series, I'm not going to let one fight define me. And I do think that people need to be watching the fights and see that, my journey in the UFC has been pretty good. And I know you said that you're going to start working on your ground and pound. I guess that was more of the concern is there was not a lot of ground and pound in the Volkov fight. Was there any? I guess can you explain? Was it just you were worried about control in that fight and just didn't find any openings? Ele também viu você falando de trabalho em cima do ground and pound, que é uma coisa que você trabalhou mais, que você para essa luta você estaria mais afiado nisso. Que acho que é um momento que as pessoas talvez tenham essa preocupação, ou seja, foi isso que você identificou, voltando àquela pergunta sobre o que você aprendeu da última luta, foi isso que você identificou que faltou ground and pound, porque você não estava precisava treinar mais para você colocar o ground and pound em prática numa luta que não foi feita da última vez? Na verdade, faltou agressividade ali naquela luta, né? Obviamente. E eu estava treinado para isso, só que eu não estava com confiança de poder executar, né? Como eu falei, estava sem confiança de poder executar, mas eu estava treinado para fazer aquilo, né? Então, acho que o único detalhe foi esse, né? Que a minha própria mentalidade criou na minha cabeça que eu não estava com confiança para poder executar, entendeu? I think it comes back to aggressiveness, which is something I've mentioned before. I just said I was trained. Was prepared, was ready for it, but the aggressiveness was not there. I just wasn't. I mean, you need the confidence, and I didn't have it to execute the ground and pound. So I think it's more of a change of mentality and mindset to actually be more aggressive when I'm there. And this might be a silly question, but you are a top 6 heavyweight. But is there any possibility that you move back down to light heavyweight? E pode ser uma pergunta boba, mas eu gostaria de perguntar assim, porque você obviamente que é um cara que já oscilou nas duas categorias. Você hoje está no topo do ranking dos pesados. Existe ainda a consideração de mudar para o meio pesado ou talvez lutar no meio pesado em algum momento? Todo mundo para essa pergunta. Não tenho interesse em voltar para o 9-3, né? Até porque eu fico muito debilitado quando eu baixo peso. Eu sou um cara que eu tenho um corpo muito atlético, eu perco muito massa magra para poder bater 9,3, eu fico parecendo 84 quilos. Né? Então, eu acho muito difícil eu baixar para 9,3. It's a question that a lot of people ask me, actually, and I have no intention to going back to 205. I have to lose. I'm a guy that's very athletic.
and I have a lot of muscle mass, and I have to lose a lot of lean mass in order to actually get down to 205. I look like a 185er when I do it, so it's a little too much. It's just there's too much that goes on to actually get into 205. So I'll keep it at halfweight. Good luck. Thank you. So, John, right here. Just with Aspinall out and with a big win for yourself this weekend, how do you see the top of your division playing out? Where do you feel like you fit in for a title fight? com o Aspinall fora e com uma vitória no sábado, onde que você vê com essas peças se reencaixando aí com uma próxima luta, né? Onde você se coloca com a vitória no sábado nesse cenário, nesse quebra-cabeça dos pesados? Eu buscando essa vitória sábado, né? E vou pedir uma revanche contra Volkov, Uhum. né? Ou me propor, como eu assisti a luta em cima da hora com o UFC, me propor para poder disputar um cinturão contra Ciro Gane. So, with a win on Saturday, I'll always, I want a rematch against Volkov. I think I deserve that rematch, and that would be that. Or, listen, short notice, whatever needed, give me a shot at Cyril Gane. Does maybe one of those two make sense? You tweeted before, March 21st, London. Maybe one of those two in London with a quick turnaround? Você já meteu no Twitter uma vez, dia 21 de março em Londres. Uma dessas lutas, você não se importaria em fazer dia 21 de março em Londres? Rapaz, depois dessa daí, eu tô com a luta marcada agora, vai ser muito difícil eu preparar para uma luta em Londres, né? Então agora eu tenho que fazer um clipe completo para poder lutar. Dude, like after this fight, I don't think that's enough time. I mean, to actually go and have the turnaround in London. I would love to actually have a complete camp to have that next fight that I'm talking about. Thank you. Good. Thanks, John.